O James Rodrigues foi uma das contratações mais decepcionantes da história do São Paulo Futebol Clube. Depois de chegar ao Morumbi como grande estrela mundial que ele é, o jogador decepcionou e não mostrou nada com a camisa do tricolor. E saiu do clube quase que escorraçado pela diretoria e possivelmente com valores a receber do São Paulo. Grande parte da torcida do tricolor nunca concordou com a decisão de treinadores de não escalarem o colombiano. Mesmo que ele tenha sido colocado no banco por 3 treinadores diferentes, alguns torcedores culpam a diretoria e as comissões técnicas pelo jogador não ter brilhado com a camisa do São Paulo. Mas depois de deixar o tricolor do Morumbi, o James conseguiu voltar para o futebol europeu e você não vai acreditar no que é que está acontecendo com o jogador agora. Mas fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. E antes, se você não é inscrito no nosso canal, quero te pedir uma gentileza. Cara, se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Agora, chega de conversa e vamos lá que eu quero te mostrar como é que tá o James. Bueno, poder jugar bien, ayudar a mis compañeros para que puedan hacer un gran fútbol y sobre todo ganar. Yo soy una persona que le encanta ganar y bueno, esperemos que pueda ayudar para todas estas cosas y poder llegar lo más lejos posible. O James Rodrigues agora é jogador do Rayo Vallecano, um clube tradicional da Espanha que inclusive está no ano do seu centenário. Não é um clube que é protagonista na Espanha, não é um clube que vai conseguir dar um brilho para o James Rodrigues na disputa de títulos. A volta dele para o futebol espanhol, para a Europa, é dentro dessa realidade, jogar num clube que luta para não ser rebaixado na Espanha. O James foi especulado em vários clubes. Na Lazio, o diretor de futebol negou qualquer chance de contratar o jogador e frisou que ele nos últimos anos pouco joga pelas equipes que ele passa. O fato dele ter sido eleito o melhor jogador da Copa América com a Colômbia deu um fôlego para a carreira do James Rodrigues, que sinceramente já parecia ter sido encerrada antes dele chegar ao São Paulo. Mas a maioria dos clubes da Europa, para quem ele foi oferecido pelos seus empresários, recusaram o presente colombiano, que muitas vezes se mostrou mesmo um presente de grego. A diretoria do Getafe, por exemplo, outro clube espanhol, ficou bem empolgada com a possibilidade de contar com o seu elenco ali, ter o melhor jogador da Copa América, um jogador que passou por Real Madrid, por Bayern de Munique, seria excelente. Mas o treinador vetou a contratação, disse não. A escolha pelo Rayo Vallecano na Europa não parece ter sido uma escolha de verdade, e sim a única opção que o James Rodrigues teve. O Biratan na ESPN falou inclusive o porquê da escolha pelo Rayo Vallecano não era assim tão ideal pro James Rodrigues. Não, porque ele é um bom jogador de seleção. Não é só isso. É assim, pra mim, claramente, o James Rodrigues é um jogador que ele quer jogar num ambiente, num cenário que seja muito confortável pra ele, em que ele seja a meia estrela da companhia, em que ele seja paparicado, em que ele se sinta confortável com isso tudo. E eu não sei se o Rayo Vallecano é esse lugar. Porque o Rayo Vallecano, até por ser um time que luta contra rebaixamento, na temporada passada começou bem, mas terminou lutando contra o rebaixamento. Essa começou ganhando fora, mas é a expectativa. É um time que precisa de muita entrega do jogador também. Sim. Será que o James vai dar essa entrega? Será que o James vai... Tudo bem, espero que dê, inclusive. Espero que ele se identifique com o Rayo Vallecano, que ele se mate pelo Rayo Vallecano, que ele faça coisas espetaculares pelo Rayo Vallecano. Mas eu tenho muitas dúvidas se ele vai... Até por todo o clamor no qual ele já esteve envolvido, com o Real Madrid, com o Bayern de Munique, com o Everton, sei lá o quê. Será que ele vai ver no Rayo Vallecano um espaço que... Seria que ele não se chamado com o Rayo Vallecano? Que o Rayo Vallecano não é só um lugar em que ele vai ficar jogando um pouquinho pra manter a forma, sei lá o quê, antes de ter os compromissos que daí os quais ele se dedica muito na seleção colombiana? Isso que eu tenho dúvida, entendeu? Porque se é pra jogar assim, daí que fosse pra um outro lugar ali, que tem, por exemplo, na Major League Soccer não tem rebaixamento, pelo menos. Então assim, se as coisas derem errado, o time não vai pagar com o rebaixamento. E talvez até por isso o James não quis ir para um outro grande clube fora do futebol europeu. Por exemplo, aqui na América do Sul, quem tinha grande interesse em contratar o jogador quando ele ainda estava disputando a Copa América e com a saída do São Paulo cada vez mais iminente, era o Boca Juniors. Con Boca, con Riquelme, vuelve al fútbol argentino, ¿ha pasado algo? No. ¿Jugaría otra vez en Argentina? Yo creo que no es de
mis posibilidades. Creo que no está parte de mi proyecto. Yo creo que todavía falta mucho para eso. O James já havia sido claro em uma data FIFA que ele jogou na Espanha com a seleção colombiana que ele tinha o desejo de voltar para a La Liga. O jogador viveu os momentos mais importantes da sua carreira na Espanha e a La Liga era o destino que ele mais almejava. O carimbo de jogador do Real Madrid tem muito peso e o James sabe muito disso. Ele até hoje, em discussões nas redes sociais, é citado como um jogador que foi importante para o Real Madrid e por isso ele pode jogar em qualquer outro clube do mundo. Inclusive, esse é o principal argumento utilizado pela torcida do Rayo Vallecano. Bom, e aqui eu posso dar um papo reto para você, né? Vários torcedores do São Paulo que viram o James como injustiçado no tricolor acharam que ele ia chegar no Rayo Vallecano na Europa e ia mostrar por que é que a diretoria e as comissões técnicas foram extremamente injustas com ele no São Paulo. Bueno, España todo el mundo sabe que es una liga que me encanta mucho. He jugado bien acá, entonces eso fue un motivo también para yo volver. Entonces también el club siento que quiere hacer cosas buenas y eso también ha hecho que yo venga para acá y bueno, espero que pueda ser un buen año para mis compañeros y para el club también. Só que o problema é que a situação que o James vive hoje no Rayo, o torcedor são paulino já conhece bem. Um mês depois de chegar no clube da região metropolitana de Madrid, o talentoso meio-campista de 33 anos ainda carrega a marca de ser um jogador inconsistente. O James demorou 20 dias para fazer a sua estreia. Estamos falando de um jogador que foi o melhor jogador da Copa América e que estava tentando recondicionar sua forma física, fazendo o controle de carga no Rayo Vallecano. Ocorreu inclusive que ele estreou pelo clube na vitória de 3-1 sobre o Osasuna na quinta rodada do Campeonato Espanhol. Ele entrou em campo nos minutos finais. Na partida seguinte, ele entrou no meio do segundo tempo no empate por 1-1 contra o Atlético de Madrid na quarta-feira e ficou no banco de reservas no 0-0 contra o Girona. Bom, talvez você não tenha feito as contas pela forma rápida que eu disse, mas eu te ajudo. Em um mês de Rayo Vallecano, ele entrou em campo pela equipe em 30 minutos, contando os acréscimos. Curiosamente, entre a sua apresentação no Rayo Vallecano em 26 de agosto e a estreia no dia 16 de setembro e todo o trabalho que ele fazia de controle de carga, o meio-campista voltou a ser convocado pela seleção da Colômbia nas eliminatórias da Copa de 2026, onde novamente ele se destacou pela seleção colombiana. Entrou no intervalo contra o Peru e participou do lance que resultou no gol de empate por 1-1, além de ter jogado os 90 minutos e marcado o primeiro gol na vitória por 2-1 em cima da Argentina. Com 16 pontos, a Colômbia ocupa a vice-liderança das eliminatórias e deve ir para a Copa do Mundo junto com seu principal craque, camisa 10, o queridinho da torcida colombiana, que joga muito pela seleção. Assim como na passagem dele pelo São Paulo, o James é uma gangorra frenética, peça-chave na seleção colombiana, reserva no clube fazendo controle de carga. O treinador do Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, entra agora numa longa lista de questionados por não utilizar o James. Ele vem sendo bastante apertado nas redes sociais com as pessoas cobrando, falando, cara, como assim? Como você não coloca o James? E aí ele se junta a Zubeldia, Carpini, Dorival Júnior e tantos outros técnicos que tacaram o James no banco. ¿Por qué no ha jugado, después de jugar 2 ratos, James? Explícanos por qué no ha salido hoy. ¿Qué buscabas con otros jugadores en vez de James? Bueno, el otro día lo expliqué, lo intenté explicar para ser claro que mis cambios siempre van a ir en la dirección de intentar modificar o alterar el partido en este caso, o que permanezca como está si es que me está gustando. Hoy creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando con pinzas, entonces, bueno, a eso se debe. Nas redes sociais, a torcida do Rayo Vallecano cobra muito para que ele tenha mais minutos, que ele é craque e que ele precisa jogar. E a gente percebe que o torcedor, em qualquer lugar do mundo, não consegue mesmo entender que isso não é uma decisão do treinador. Como já diria o Sampaoli para o Paulo Henrique Ganso no Sevilha, a gente pode falar para o James Rodrigues no Rayo Vallecano ou em qualquer outro clube que ele passou recentemente. A decisão de não jogar, de não estar na escalação inicial, não ter mais minutos,
é quase que por opção do próprio James Rodrigues. Afinal, não adianta ele falar que quer jogar. O jogador ganha a vida com a bola nos pés e não com a boca. Não é cantor, não é comunicador. É óbvio que ele não joga porque ele não treina como os outros, não se dedica e por isso o treinador não tem como escalá-lo. Hoje em dia, o futebol, ou você se dedica nos treinos e mostra que está pronto para jogar, ou você não vai jogar. Seria estranho imaginar um grande complô de treinadores de clubes para prejudicar o James Rodrigues, todos num grupinho de WhatsApp como Dorival, Carpini, Zubeldia e agora o nosso querido Íñigo Pérez, todos macomunando contra o colombiano e não deixando ele jogar pelo clube. Ó como são maldosas. O James segue o mesmo, usando clubes para se preparar para sua seleção. Bobo é quem acredita que ele vai jogar bem com outra camisa que não seja da seleção colombiana. Mas e você, sabia que o James Rodrigues vive a mesmíssima situação no Rayo Vallecano que ele viveu no São Paulo? Mas eu já sei, agora vem a fase 2, a mesma que ele viveu no São Paulo. Mas calma, ainda é cedo, ele acabou de chegar. Tô errado? Comenta aqui, quero saber a sua opinião.